Vamos fazer um resumo, né, das muitas dúvidas que surgiram na última live. Alguns estão ainda confusos, misturando a ONG com as nossas reuniões, a nossa liturgia. Paz Deus com todos. Vamos dar continuidade às santas conversações. Hoje estamos num dia nublado aqui na Praia Grande. Estou voltando do trabalho agora. E deu esse tempinho aqui. Vamos dirimir algumas dúvidas. Eu nem anotei, mas eu espero que, de uma forma abrangente, nós venhamos a entender realmente o que está acontecendo. Teve alguém que não entendeu, acha que a ONG é uma organização religiosa, que vai ter cultos, porque eu falei que nós íamos nos reunir. Não, irmão. De uma vez por todas, ONG, organização não governamental, sem distinção de credo, de raça, de sexo, de classe social e político. Então, frisar, sem distinção de credo, nós não vamos nos reunir na ONG para cultuarmos a Deus. Nós vamos nos reunir na ONG para fazer o bem para o nosso próximo, na intenção de fazer atendimentos com mais abrangência, com mais qualidade, sem olhar quem. Nós vimos que as organizações religiosas, elas têm dificuldade de atender a todos. Mas se atendesse pelo menos os seus, já era muito bom. Mas nessa pandemia, nós percebemos que não foi isso que aconteceu. Pelo menos na organização religiosa que eu pertenci. Então, por isso a ONG, porque ali nós vamos poder atender sem distinção e trazer benefícios. Porque enquanto nós ajuntamos um grupinho aqui, um grupinho ali para fazer uma vaquinha, é uma coisa. Você atende alguém, mas com muito sacrifício, com muita dificuldade. Nós esperamos trazer benefícios, mais benefícios, mais qualidade para as pessoas que serão atendidas. Fora isso, os recursos que nós traremos como cursos na área da saúde, profissionalizantes, convênio odontológico e médico, aconselhamento jurídico. Irmão, é uma infinidade de coisas que se pode fazer dentro de uma ONG. Menos um culto, irmão. Tá bom? O culto, nós não vamos impingir a nossa forma de crença para ninguém. E ninguém vai impingir a sua forma de crença para nós. De uma vez por todas. ONG é uma coisa. E a nossa crença religiosa é outra coisa. Tá bom? Agora, falar que a ONG é social e não é uma obra de Deus, isso depende da interpretação de cada um. Santiago foi bem claro que o evangelho ele consiste em atender a viúva, o órfão e se abster das coisas ruins, das coisas más. Esse é o evangelho. Então, dentro disso, eu vejo que a ONG cumpre essa missão. Tá bom? Agora, cada um de nós temos uma afinidade, uma familiaridade quanto ao nosso relacionamento com Deus. Os cânticos, as orações, enfim. Então isso é uma coisa particular de cada grupo, de cada comunidade. Então nós não vamos impingir. Por isso que Deus preparou essa ferramenta chamada membresia, e os irmãos são cadastrados como membro
Só aquele que tem comunhão, que está vivendo uma comunhão conosco, é que vai entrar na membresia e naturalmente participar de um culto. Nós pretendemos fazer um culto online e presencial, misto, ao mesmo tempo, né? A nossa alma e a alma de muitos tem sede de dar um culto em comunhão, em comunicação, onde tem 2 ou 3 ou mais reunidos no Espírito do amor, no nome do Senhor Jesus. Ali o Espírito Santo de Deus se faz presente. Então, eu creio que não tem mais essa dúvida, né, irmão? Tá bom? Então, isso daí, por que só para a membresia? Já foi explicado na live, mas o Senhor deu para nós longanimidade e paciência. Por isso mesmo, tem aquele que não comunga, não tem comunhão. Às vezes entra alguém no canal, mas não é para somar. Ele tem a predisposição para diminuir, para falar palavrões e assim por diante. Então, é natural que essas pessoas, elas não vão se dar o trabalho de ser membro do canal, porque elas não têm comunhão com o canal, elas têm hostilidade com o canal. Então, nós não vamos impingir às pessoas e ao público a nossa forma de cultuar a Deus. Só vai cultuar conosco aqueles que comungam da mesma familiaridade, do mesmo sentimento, do mesmo desejo. Quanto à nossa relação com todos é de irmandade, de irmãos. O indiano para mim é meu irmão, o budista é meu irmão, o espírita é meu irmão, todos. Todavia, eles têm a sua forma de cultuar, de buscar, tem as suas liturgias. Aí alguém fala, mas está errado, irmão. Você pode achar que esse está errado e você está certo. As coisas não são assim. A palavra, ou a escritura é muito clara. As coisas não é por força e nem por violência, mas pelo Espírito do amor. Então, a nossa relação com os povos, a cada dia que passa vai se harmonizar mais. E nós cremos que um dia todas essas diferenças vão acabar. Não porque o Marcos quer, mas eu tenho certeza que o nosso Pai Celestial quer que todos os seus filhos se entendam, se amam, sejam uma unidade só. Então, quanto a usos e costumes, entrou uma nossa irmã da presbiteriana, falando, irmão, que é ex-presbiteriana, uma coisa assim, me perdoa. Na reunião do irmão vai ter que usar véu. Irmão, no nosso convívio hoje, nós não vamos mais observar preceitos. Não vamos. O único mandamento que nós vamos observar é o mandamento de Jesus. Ame a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todo o teu ser. E assim você conseguirá amar o teu próximo como a ti mesmo. Essa é a nossa premissa. Quem sentir de usar um véu está livre, não tem imposição. Não é porque alguém não vai usar, o outro também não tem que usar. Nós não vamos impingir doutrinação nenhuma. Todavia, como eu falei para os irmãos, nós temos uma forma de cultuar os cânticos, os hinos sacros que nós entoamos. Isso é uma coisa que está em nós. Nós não vamos usar um tipo de música que nós nunca usamos para adorar a Deus. Nós vamos usar aqueles que nos traz comunhão, que nós sentimos afeição. Então, é isso aí. Então, o véu é isso aí. Aí tem irmão falando, mas não precisa. Paulo falou, irmão, nós não vamos pressionar ninguém. Nós vamos obedecer o que está na Escritura. Nem por força e nem por violência. Vamos fazer como o apóstolo Paulo. Me fiz de grego, me fiz de judeu, me fiz de fraco. Às vezes, nós temos que ser mais tolerantes, mais longânimos,
mais compreensivos, menos preconceituosos, ou talvez até chegar ao ponto de não ter mais preconceito nenhum. Isso seria uma maravilha, né? A maravilha das maravilhas, de vermos a todos como os nossos irmãos amados. Outra coisa, batismo. Tem alguém que acha que batizar desmerece o sacrifício de Jesus. Irmão, nós não vamos impingir nada a ninguém. Todavia, o nosso mestre Jesus, esse Jesus que alguém falou, que desmerece o seu sacrifício, ele obedeceu nas águas, nas mãos de João Batista. Se uma pessoa, como já falei na live, se uma pessoa vir a mim e pedir e quer se batizar, quer confessar, porque o batismo nas águas é um confesso diante das pessoas, diante de si mesmo. A pessoa se sente na alegria de confessar diante de todos que ele está cansado do velho homem e quer viver no novo homem. Ele está se arrependendo de toda a vida pregressa e quer viver em Cristo. E a partir de então, sempre nós vamos frisar, esse batismo, ele não é causa, ele é um ritual que, feito com verdade, traz uma grande comoção e alegria. Mas ele não é tudo. Existem outros batismos. Jesus disse, eu tenho um batismo que vocês não podem suportar, porque batismo significa transformação, renascimento. É morte e renascimento, morte e renascimento. Você pode entrar nas águas do batismo, no arrependimento da tua vida pregressa, e sair no sentimento de uma nova criatura, mas nem por isso você conseguiu se libertar de tudo. Você pode passar por um processo de enfermidade, por exemplo, difícil, você descobre muitas realidades, e é um batismo também, é como se você tivesse morrido para o velho, nascido por uma nova compreensão. Jesus falou que o batismo que ele iria passar era a morte de cruz. Ele estava falando sobre a sua morte. E tem o batismo dele, o de Jesus, é com fogo do Espírito Santo. João disse, eu batizo com água, mas aquele que vem após mim batizará com o Espírito Santo, com fogo. A água lava, o fogo purifica. O batismo não é que ele seja essencial, mas é um privilégio. Para quem tem prazer entender o que é o ritual batismático. É um momento maravilhoso. Irmão, a declaração, é uma declaração que você está fazendo diante das pessoas, do teu desprendimento do velho homem para viver uma nova fase na tua vida, diante de todos e de Deus. Todavia o ladrão na cruz não teve essa alegria, mas nem por isso ele deixou de receber a salvação, porque nele houve o que tem que existir em detrimento do batismo de imersão, que é o arrependimento genuíno. Isso é o mais importante. Mas o ritual em si é maravilhoso. Os irmãos estão entendendo? Assim como os cânticos são maravilhosos. Não vamos fazer nada por força, mas por boa vontade, com graça. Falamos também, né, que tem gente que fala assim, que nós estamos aqui ganhando dinheiro. Dai com graça o que com graça recebeste. Tem muito que pensam que Jesus falou, dai de grátis o que de grátis recebeu. Irmão, se você pensou que recebeu a graça de grátis, você está muito enganado. Não existe coisa mais cara do que a graça. Para mim não existe. Porque foi o preço de um sangue inocente. Essa interpretação, dai de graça, significa dai de boa vontade. Como Jesus mesmo, ninguém me tira a minha vida, eu a dou. Então ele está dando com prazer, de boa vontade. Não sei se os irmãos conseguiram entender isso daí. Então não adianta esse negócio, irmão, nós temos que parar com isso aí. Ficar pensando que alguém está ganhando dinheiro ou não está ganhando dinheiro, isso não interessa para nós. Aquele que ele usa de argúcia para ganhar benefícios,
ele nunca vai ganhar uma coisa que é substancial. Tudo que vem para a mão dele vai ser efêmero. Todos esses bens, seja dinheiro, seja o que for, que vem de uma forma errônea, não tem substância, irmão. Não tem substância. Mas aquilo que vem na tua mão por mérito, que só Deus sabe a intenção do teu coração, tem substância, é perene, rende. Agora aquilo que vem de uma forma totalmente deturpada e errada, é como eu disse na live, é como uma fumaça. Do mesmo jeito que vem, se esvanece como uma fumaça. Então eu não me preocupo, tem irmão que se preocupa com o político que rouba, com o ladrão que rouba, com o vizinho que enganou, com o filho que pegou. Irmão, nós não temos que nos preocupar com isso. Isso não deve nos afetar mais, irmão. Nós temos que chegar num ponto que entendemos que aquilo que é nosso, ninguém tasca. Como a parábola do pródigo, tudo que é meu é teu e o que é teu é meu. Esse entendimento, pede para o Senhor. Se o irmão não está conseguindo entender, Senhor, eu quero entender isso. Pede na oração. Vocês vão ver. Nós não precisamos se preocupar com se os outros estão ganhando ou não estão ganhando dinheiro, irmão. Só Deus conhece a intenção de cada um. Porque tem muitos que pensam que é só ganhar dinheiro. Tem gente que ganha outros privilégios através de algumas coisas. Por exemplo, do poder. Ele usa o poder para se beneficiar. Ele usa a influência para se beneficiar. Às vezes usa uma falsa humildade, falando que não ganha dinheiro com as coisas de Deus. O próprio Jesus, um dos seus discípulos, carregava a bolsa. Tinha as mulheres que davam suporte para o Senhor com dinheiro, porque sabia que ele passava por lugares ermos e sempre ajudava os pobres. Sempre ele estava ajudando os pobres. Com o quê? Com as doações que faziam. Aquela bolsa que estava com Judas, enchia, esvaziava, enchia, esvaziava. Então, jamais ele iria falar, dai de grátis. Ele está falando, dai com graça. O que com graça recebesse. Dai de boa. Se você sente de doar, faz com boa vontade. Porque você vai abrir a comporta, como nós já falamos. Você nunca fica vazio. Você nunca fica mais pobre. Quanto peixe se tira aqui dessas águas? E nunca acaba. De onde vem isso? Da fonte inesgotável. Os irmãos estão entendendo? A nossa fonte é invisível, que se manifesta como aquilo que nós precisamos. Seja dinheiro, seja uma casa, seja um carro, seja o que for. Uma alegria, um abraço. Tudo o Senhor nos traz pelo relacionamento que nós temos com Ele. E esse é o merecimento. Ele sabe dar boas coisas para nós. Então é isso daí, irmãos. Nós não vamos impedir de doutrina nenhuma. Na congregação existem várias restrições. Aqueles que usam, que não pode usar barba, não pode usar isso, não pode usar aquilo. Nós não vamos ter restrições nenhuma. Nenhuma. Nós não vamos pôr mandamentos que Jesus não ordenou. Nenhum. O único mandamento que nós vamos seguir é nos amar como Deus nos ama. Deus abençoe a todos. Fica com Deus.